Ai, já começou? Raquel, Larissa, ai, que bom que tá entrando gente. Deixa eu ver aqui. Hélio, super cabeludo. Só cortei cabelo quando eu vi vocês, no início do ano. Estão me ouvindo? Bem? A Ju já chegou. Tá. Ju, deixa eu só ver aqui se eu tenho que dar uma orientação para esse negócio gravar antes. Eu acho que é depois. Isabela. Gente, por que eu inventei um negócio ao vivo? Estou um pouco tenso, confesso. Deixa eu colocar a Ju aqui, porque aí eu fico menos tenso. Transmitir ao vivo com o Ju Araújo, sim. Vamos ver. Meu Deus! Oi! Eu tô aqui! Tudo bem? Tudo bem? Está mesmo cabeludo? Super, você viu? Fiz até uma hidratação no cabelo pra te encontrar, menino. Que maravilha! Olha o sol em sua homenagem, que hoje ia Nossa, chover. que arraso. Onde que você tá? Eu tô no parque, no Saratoga Park, que fica a 2 blocos da minha casa. Ai, que delícia. Que Eu, saudade, parque. pois é, eu vim pra cá semana passada trabalhar e falei, gente, é um bom lugar. Uhum. Ah, e uma coisa muito importante, eu tô sem máscara, mas é porque não tem ninguém perto de mim, eu tô afastada das pessoas. Tá. Bom lembrete, porque senão a gente vai começar a ser cancelado na nossa primeira live. Tipo isso. Eu tô, a minha máscara, vou até mostrar, né? Porque vai que alguém duvida. Minha máscara tá aqui, ó. Ai, Até luvas menina, a gente põe, até luvas a gente põe pra sair. aqui, que loucura. É, né, essa invenção nossa de fazer uma Ai, live. meu Deus, ao vivo, tô Pois tensa. é. Não, antes de conectar, eu tô assim, Sérgio, por que você não fez um Zoom? Porque dá pra treinar, fez Exato. errado, corta, faz de novo. Ó, o Hélio tá falando pra mostrar a vista, deixa eu mostrar. É Nossa, um parquinho, assim, não é muito pequeno, não, é grandinho. aham, Fica assim, no meio da maravilhoso. rua. É E bonitinho. bom que tá calminho também, né? Não tem aglomerações. Mas semana passada iniciou uma passeata aqui do Hum, Black Lives Matter. Eu tava aqui trabalhando e aí eles saíram daqui. Mas tem pouca gente. que bom. Ai, Deixa eu ver. gente. Gente, eu não sei. Nem sei por Assim, onde que eu começo. vai subindo as mensagens aqui e eu não posso ficar prestando atenção, porque Não, você presta Geminiano já atenção na viu, minha né? cara. Pois Você presta é, atenção na minha cara maravilhosa eu que eu tenho que ficar arrumei pra olhando pra você. você. Tenho que ficar olhando pra você. Tá, Ju, deixa eu só então. Deixa eu contar pra quem tá chegando também, pra quem também nunca, né, viu nenhum tipo de conteúdo que eu fiz. Contar o Isso. motivo dessa conversa e por que eu resolvi fazer isso agora, assim. E confesso que está sendo bem difícil, para quem não tira nem selfie. Colocar a cara aqui numa live tá um pouco complicado, mas vamos lá. O Solto no Mundo, na verdade, assim, quando eu comecei a viajar, e sei lá, a primeira viagem que eu fiz para longe, sozinho, com minha grana, foi, eu tinha uns 26 anos. E eu passei meu aniversário fora, tava sozinho, fui para França. E eu tinha acabado de sair da Case, eu trabalhava com a Carla. Ah, E eu, Casey. Que nos uniu no que nos começo. uniu, exatamente. E É. eu falei assim, Carla, eu preciso preciso sair, preciso espairecer, tá muito complicado, eu preciso ir embora. E aí eu fui, viajei, fiquei fora, fiquei longe, sozinho. Na época, nem tinha Instagram, eu acho, na época. E foi muito difícil, mas ao mesmo tempo muito transformador, porque eu passei uma semana muito desesperado, que eu estava sozinho, não tinha ninguém, não tinha amigo, não tinha nada.
E eu não sou uma pessoa, apesar de não parecer, eu não faço amizade muito fácil, eu não sou muito extrovertido, eu não chego nos lugares, né? Tipo eu, né? Tipo eu. Eu não tenho esse perfil. Mas essa viagem me ensinou muito, assim, de conseguir entender que, putz, eu sou a minha melhor Gente, meus companhia. amigos estão todos Tá tudo ali, aqui? tá? Meus Ai, que amigos estão mara. tudo ali, ó. 2 pontos em peso, minha agência. Arrasa. E aí, eu entendi, assim, cara, eu sou a minha melhor companhia para poder viajar, não preciso ter medo disso. Sim. E eu comecei a observar que por mais dificuldade que eu tivesse para fazer amizade, para chegar perto das pessoas, alguns encontros, eles sempre aconteciam. Assim, do nada, sei lá, tava contar a história da velhinha, né? Que foi o primeiro vídeo que eu gravei falando sobre isso. Eu tava, acho que no meu último dia, lá em Paris, sentei numa pracinha, quero despedir, quero sentar, ficar quieto, só olhando a velocidade da cidade. E aí uma senhorinha sentou do meu lado e em francês começou a falar, blá, 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 e eu não falo nada de francês. E eu olhei para ela e falei assim, desculpa, a única frase que eu sabia falar era, desculpa, eu não sei falar francês. E ela olhou para mim e falou assim, de onde que você é? E eu entendi essa pergunta. Foi bem que mágico, foi muito mágico esse negócio. E aí ela falou assim, Brasil. E ela virou, Brasil, Brasil, fazendo expressões. E eu tentando entender, e ela falou de que ela teve um amor que era brasileiro e que eles dançavam nos bailes. E eu comecei, gente, eu tive uma conversa de, sei lá, uns 30 minutos com uma senhorinha sem que falar a língua dela. Sem falar a língua dela, nada. Eu entendi o que ela estava falando. E aí esse encontro foi muito transformador para mim, assim, porque por mais que possa ter parecido uma besteira, quando eu voltei, quando as pessoas me perguntavam assim, e aí a viagem, como é que foi? A primeira coisa que vinha à cabeça para contar foi essa cena, foi a da velhinha, foi da senhorinha que amava o Brasil e que teve um amor brasileiro. E eu comecei a prestar atenção nesses acontecimentos, nesses encontros, porque depois nas outras viagens que eu fui fazendo, sempre alguma coisa acontecia e era isso que eu guardava como o maior tesouro, recordação dessas viagens. Sim. E aí eu sentava nas mesas com os meus amigos, com a minha família, e eu queria contar isso. Eu não queria contar, fui no museu tal, que óbvio, é legal, né? A gente vai, é muito massa, só que todo mundo faz isso, todo mundo vai no museu e contar sobre uma experiência e que para mim é uma coisa... Era muito mais difícil na época de me aproximar de alguém que eu não conhecia, de falar com desconhecidos. E eu meio que buscar esse tipo de experiência meio que virou um desejo meu de todas as viagens. Assim, eu sempre viajo assim, vamos ver o que vai acontecer. Quem que eu vou encontrar? Quem que eu vou encontrar, o que vai acontecer, alguma coisa estranha pode ocorrer. Então, eu comecei a escrever sobre isso, eu comecei a contar essas histórias, gravei 2 vídeos. Há 2 anos tentei fazer um canal no YouTube e a dificuldade de colocar a cara na câmera no vídeo era absurda e eu meio que travei, fiquei naquela insegurança. E aí, agora, neste momento que estamos nessa coisa louca, complexa, todo mundo de quarentena, a gente não pode se encontrar, né? A gente não pode se ver. Eu pensei, me deu um clique, um estalo, falei assim, Sérgio, acho que talvez seja a hora de você chamar algumas pessoas, marcar esses encontros virtuais, não quero chamar de live também, porque tá todo mundo meio de saco cheio de live. É brega. Live é brega já, né? Tipo, o sertanejo tomou conta do conceito live. Eu acho que isso deixa o sertanejo lá com a live. É verdade. E aí eu pensei, vamos criar encontro. E eu quero saber dos encontros dessas pessoas, do que essas pessoas mais se recordam das viagens. Gente, eu sou a primeira, que emoção. Pois é. E assim, e você foi uma das últimas que eu encontrei no mundo real. Exatamente. Porque para quem não sabe, eu fui visitar os meus amigos que moram em Portugal. E aí eu tinha uns créditos de uma passagem, enfim, eu tinha que passar, é ótimo, né? Eu tinha que passar por Nova York, não conhecia. Falei assim, eu quero ficar lá uns 2 dias. Liguei para a Ju, liguei para o Elinho, falei assim, gente, estou aqui 2 dias.
Quero ver vocês e, assim, não tô preocupado em ir no museu mais famosão. E aí eu falei com Aham. a Ju, assim, Ju, me leva onde você gosta. Tipo, um lugar que pra você em Nova York Que tem é um significado. a melhor coisa pra mim, me leva onde que eu gosto. Pois é, pois é. E aí Amo. foi o máximo, foi delícia conhecer a cidade com vocês. Foi assim, Foi rápido, né? foi Foi rápido, muito mas foi rápido. bom. Foi muito, foi rápido, assim, o tempo também estava meio, tava começando a ficar frio, meio Isso. chuvoso, mas mesmo assim, conhecer um lugar que você vai, você gosta, que tem uma história para você, eu acho que para mim isso são as coisas mais valiosas, assim. Então, Sim. esse resuminho de 10 minutos para contar o que é Solto no Mundo, para todo mundo Maravilhoso. entender, né, por que eu estou falando de encontro agora, eu acho que é isso. O importante agora é a gente talvez relembrar esses encontros incríveis e para a gente não perder isso de vista, porque eu acho que depois que isso tudo acabar, a gente não sabe como é que vai ser novo normal, isso nem existe. Pois é. Nem, nunca Né? existiu Nunca normal, né? existiu normal, então assim, É. vamos pelo menos colocar isso na visão tipo de vamos voltar a falar de encontro, ou vamos marcar encontros com o desconhecido, vamos dar um passo para um lugar que a gente não conhece, dar um passo para o lado, mudar É. um pouco a visão de mundo. Sim. E você, agradeço muito a sua participação Meu Deus. no meu Eu que primeiro. agradeço ser famosa nesses papos soltos, meu Deus. E Que assim, aí eu queria, maravilhoso. para a gente começar nesse papo e você contar um pouco das histórias para a gente, conta de Nova York, assim. Primeiro, assim, se você quiser falar A quanto tempo você está nova Nova aí, York? a nova Nova York, há quanto tempo você está aí, e assim, Bom, um encontro super inesquecível e memorável que você teve nessa cidade. não, na verdade, Foram vários. eu listei alguns encontros, mas eu não comecei por Nova. Na verdade, não, eu vou começar por Nova York, porque, na verdade, foi a primeira vez, eu acho, que eu sentei para pensar nos encontros que eu tive. Porque Tá. eu sou uma pessoa tão entrosada, então que os encontros, para mim, são uma coisa normal. Eu faço Aham. amizade com todo mundo. Então eu sentei e falei, gente, deixa eu pensar nos encontros. Mas antes disso, deixa eu só contar rapidinho, para quem não me conhece, que eu acho que todo mundo tá aí me conhece, povo maravilhoso. Eu Até vim quem tá aqui. morar em Nova York, vai completar agora, com o visto de estudante, que eu sou agora estudante, um Hum. ano e meio. Mas eu morei em 2018 6 meses, então já tem 2 anos. Que eu voltei rapidinho no Brasil e voltei para cá. Então, existem muitos encontros, porque essa é a terceira vez que eu moro aqui. Já vim Uhum. morar outras vezes, essa vez em 2018, por 6 meses, e em 2015. E já fiz algumas viagens por esse mundo. Então, eu tenho alguns encontros, não vai dar para falar todos. E é Vamos falar até dos ruim. memoráveis. Pois não, eu vou falar, até eu não sei se são memoráveis, mas são, assim, interessantes. Aham. O primeiro deles foi quando eu vim em 2015, foi a primeira vez que eu frequentei uma escola de inglês em Nova York. A Uhum. escola de inglês, para mim, é o lugar dos encontros. Uhum. Porque na escola de inglês eu conheço gente de lugares que eu primeiro nem sabia que existia no mapa, lugares que eu não sei nem pronunciar o nome, e pessoas maravilhosas. Por exemplo, gente do Iêmen, de Bangladesh, Uau. Cazaquistão, lugares da China que a gente nem sabe falar, né? Da Uhum. Ásia, todos os lugares da África, Rússia. Então, pessoas do mundo inteiro, realmente do Maravilha. mundo inteiro. Aham. E em 2015 eu entrei numa escola e eu fiz 2 amigas, que somos amigas até hoje. Hoje elas já têm filhos, né? Enfim. Eu continuo sem filho, sem marido, no mesmo lugar, continuo na mesma situação de estado civil, né? Que fala. Uhum. E a Jean Wen é a minha amiga, que ela é de Taiwan. E esse encontro com a Jean Wen em 2015, em Nova York, me levou para a China em 2016. Que massa. Porque ela mudou para cá. Ela tinha acabado de fazer uma volta ao mundo. Aham. E ela veio pra cá e ela conheceu o marido dela, que é da mesma cidade dela, em Taiwan, em Nova York, depois de dar Gente, uma volta ao mundo. Hoje eles são adoro essas casados histórias. e têm uma filha maravilhosa. Aham. Então eu conheci ela na escola, ela estava aqui por um tempo com ele, porque conheceu ele e ficou. Ela Aham. estava tipo terminando a volta ao mundo aqui. Então ela conheceu ele e ficou. E entrou na escola. E aí a gente se conheceu.
Eu, ela e a Ana. A Ana é russa, também mora aqui ainda, tem filha, sou amiga de todos. Minhas amizades não acabam, né? Elas começam com o encontro e elas ficam pra sempre. Isso é ótimo. E aí, ok, fui embora, fiquei aqui 3 meses, fui embora. Ela foi embora também. E um belo dia ela falou, Ju, vamos fazer um FaceTime. Eu lá no Brasil, ela lá em Taiwan. Aí ela perguntou, você vai viajar? Eu falei, nossa, eu quero viajar porque eu vou entrar de férias. Vou pra Nova York. Ela falou, não, mas você vai sempre pra Nova York. Vem pra Xangai. Nossa. Eu estou morando em Xangai. Na verdade, fala Shanghai, eu aprendi lá, né? Porque não pronuncia o G. Bom saber. Vem pra Shanghai. Uma live educativa essa também. Muito educativa. Aqui a gente tem de tudo. A gente tem de tudo. E aí ela falou, vem pra Shanghai. Aí eu falei, gente, Shanghai... Eu estava, deixa eu ver onde que eu estava trabalhando. Se eu não me engano, era na Dois Pontos. E assim, no meio do expediente, no dia seguinte, eu falei assim, deixa eu só dar uma pesquisadinha aqui para saber quanto que custa, né? Porque você vai pensar, gente, uma viagem do Brasil para a China vai custar um absurdo, né? Entrei lá bem maravilhosa no decolar.com e aí eu vi uma passagem e falei, gente, isso deve estar errado. Porque a passagem era mais ou menos uns R$ 2.800. Aí eu falei, ué. Quando foi um pouco mais tarde nesse dia, eu peguei a empresa aérea, que é a Ethiopian, e olhei pela empresa aérea. E era R$ 2.500, ida e volta para a China. Gente. No outro dia eu fiz o quê? Liguei para Jinwen e falei, é mesmo para eu ir? Então eu tô comprando a passagem agora. Comprei essa passagem para um lugar que eu não fazia a menor noção que um dia eu ia passar por lá. Foi uma das viagens mais incríveis na minha vida. E o primeiro encontro que eu quero te contar vem de lá. Um encontro, assim, simples, inesperado. Porque em Xangai, na China, na Ásia em geral, as casas são muito pequenas. Então, a única coisa que a Jinwen me falou foi, você não pode ficar na minha casa porque não tem espaço. Tá. A minha casa é tipo o banheiro e o resto. As casas lá são assim. Nossa. Eu falei, ok, vou olhar um Airbnb. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiquei no Airbnb também. Olhei, pesquisei, achei uma menina. Fui conversando com algumas pessoas, aí você já vai encontrando a barreira da língua. Porque o inglês para eles lá é difícil, né? É difícil, foi outra experiência que eu tive nessa viagem, de às vezes não conseguir me comunicar, o que pra mim é um absurdo. Como que eu vou não comunicar? Porque as pessoas não sabem. Teve uma vez que eu perguntei onde que era o banheiro e as pessoas não sabiam entender que eu tava falando banheiro. Nossa. Aí, parênteses, mais um educativo, eu descobri que em chinês, em taiwanês, nós temos uma mesma palavra que é xixi. Que maravilhoso! Xixi é a mesma coisa, porque quando eu cheguei, liguei pra Jinwen, eu encontrei com ela, falei, eu queria ir no banheiro e as pessoas não me entenderam. Ela falou, mas é só você falar xixi. Eu falei, como é que é? Xixi? Falei, xixi é a mesma coisa pra mim. Ela, xixi é a mesma coisa, porque uma parte da Ásia foi colonizada por Portugal, não sei contar quando, não sei a história, mas existe a palavra xixi. Que maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, aí já me lembrei de outro encontro que vai vir depois que eu nem tinha notado na minha lista. Assim que é bom. Eu falei, gente, é sem roteiro e a gente vai no flow. Na hora que eu falei colonizar por Portugal, já lembrei de outro encontro. Mas vou falar em breve. Tá. Então, eu arrumei essa casa no Airbnb. E aí, vou até anotar aqui para eu não esquecer. Aluguei essa casa no Airbnb, era um quarto num apartamento de uma menina que ela falou comigo, mandou foto e tudo. Falei, tá, vou. Parecia um apartamento super bonitinho, do nosso estilo, assim, hipster, moderno. Então. Aí eu falei, gente, vou então. Paguei, foi baratíssimo. Quando eu cheguei lá, ela tinha me dito que era ela e o marido. Uma menina bem novinha. Sabrina era o nome dela, porque na China eles inventam nomes ocidentais, né? Ocidentais, porque, por exemplo, Jinwen é o nome ocidental da minha amiga, que eu não sei pronunciar o outro. O Brian, o marido dela, é um nome ocidental, e essa menina, Sabrina, era um nome ocidental. Para ela conseguir se comunicar, né? E aí, quando eu cheguei na casa dela, eu cheguei de madrugada, porque meu voo atrasou na África, enfim.
E aí ela já tinha deixado um bilhetinho pra mim, mostrando onde que era o quarto, porque tava todo mundo dormindo, que era no meio da madrugada. Quando eu acordei de manhã, quem veio me receber não era ela. Não era o marido. Era a mãe dela. Gente. Só que a mãe dela não falava inglês. E eu não falava chinês. Ai, que maravilhoso. E aí foi o encontro mais diferentão que eu já tive na vida, porque eu de frente para ela, igual eu estou aqui, de frente pro meu celular, de frente para você, eu digitava no WeChat a minha mensagem. Ela recebia, eu digitava em inglês, ela recebia em chinês. Ela lia, ela ria, digitava a dela e eu recebia em inglês e eu ria do outro lado depois, uma de frente para outra. Que maravilhoso. Então esse foi um dos encontros mais diferentes, estranhos, enfim, inovadores. E você achou que a Ásia mexeu com você de um jeito diferente? Diferente, porque a Ásia foi um lugar, não só pela cultura, mas por tudo. E ainda mais que aí chega num outro encontro. Eu, negra, loura, do cabelo crespo, de óculos, roupas diferentonas, eles olhavam pra mim mais as crianças. Tipo assim, eu nunca vi um ser desse na minha vida. As crianças olhavam pra mim tipo assim, gente, o que é isso? Como se eu fosse um ET. Porque eles não... Lá não é comunista, não tem Google, não tem nada, tudo é só da Ásia, só da China. Então eles nunca viram uma pessoa... As crianças, né, óbvio. Pessoas negras, uma pessoa negra, loura, do cabelo crespo, todo mundo de cabelo liso, preto. Então, assim, as pessoas ficavam meio impressionadas comigo. E aí, Eles paravam na rua ou não? Aí é o encontro que eu vou te contar. Tá. Tô ansioso. Você tá ansioso. Isso eu fui para Xangai. De Xangai, a gente pegou um voo... Não, mentira. É um voo. Não, um trem. A gente pegou um trem e foi para Pequim. Que eu não sei porquê, não sei se você sabe explicar por que as pessoas mudam as traduções, os nomes do lugar, né? Porque Beijing tem nada a ver com Pequim. Mas enfim, isso é uma coisa que eu gostaria de descobrir algum dia. Aí cheguei em Beijing, a minha amiga Jinwen passou mal no hotel. Eu tive que ir para a muralha sozinha. Nossa. Sem falar chinês, só com meu inglês e com todos os chineses em volta. Porque era difícil de ver uma pessoa que não era asiática. Por isso que eu chamava tanta atenção. Entendi. E aí entrei no trem, ela falou, não vou dar conta de ir, o Brian ficou com ela, eles falaram, mas vai. E aí em Beijing, esses dias eu tava pensando, foi a primeira experiência e única que eu tinha tido de usar uma máscara na vida. E de pensar, tipo assim, a poluição, né? Lá você fica de máscara o tempo todo. E eu pensava, gente, eu nunca mais voltar nesse lugar, porque quem que usa máscara? Nossa, que tristeza. Olha onde a gente tá agora. Mas enfim, cheguei na muralha. Isso tava um frio de -7 graus e lá não neva, porque a poluição não deixa. Nossa. Né? A poluição não deixa. Tava muito frio, só que quando eu cheguei na muralha, tava um céu aberto, porque essa cidade ficava a meia hora, eu fui de trem-bala, ficava uns 40 minutos de Beijing. Esse lugar que eu fui, porque a muralha são 220 mil quilômetros e você pode entrar por vários lugares da China. 220 mil quilômetros? Que tem. Não, 22 mil. 22 mil. 22. O número tá certo, mas só com zero. 22 mil quilômetros e você entra de várias partes da China. Eu entrei de qual parte? Vou lembrar o nome da cidade. Peguei o trem, cheguei lá e aí você vai... É tipo uma escalada, né? Porque o degrau é tão íngreme que você vai tipo escalando mesmo. E tem uma casinha que você chega, é 1 quilômetro. Então eu andei 3 casinhas, 3 quilômetros e falei, ok, posso descer e voltar para ir embora. E lá na muralha, umas 4 pessoas pediram para tirar uma foto comigo. Gente. Depois o Brian, meu amigo, falou, eu acho que eles acharam que você era Beyoncé. Eu falei, Arrasou. Eles chegavam e falavam, eu posso tirar uma foto com você?
Eu falava, gente... A primeira eu já fiquei meio assim. Aí veio a segunda, a terceira, a quarta. Eu falei, gente, eu sou Aí na quarta famosa aqui. você já fingiu o Eu já costume. tava pronta. Na quarta eu já tava pronta. E aí veio uma menina e me deu uma bandeira da China de presente. Uma bandeira pequenininha. Ela falou, nossa, você é tão diferente aqui no meu país que eu queria que você levasse essa bandeira com você para você lembrar do meu país. Ah, que bonitinho. No meio, assim, da muralha. Nó. Então esse foi um dos encontros também, que não foi um encontro, foram vários, mas assim, pessoa vim pedir para tirar foto comigo. Pois é. Pense. Não, Pense. e a Ásia, assim, eu te perguntei se ela tinha te deixado, assim, né, te transformado, porque quando eu fui pra lá, você não se reconhece nem em placa de Não, trânsito, porque nada, é nada. tudo mesmo completamente diferente do que a gente conhece aqui no Completamente. Ocidente, porque assim, por mais que você viaje para um lugar, que você vai para um país que você não fala a língua, mas que está no Ocidente. Você foi pro Japão? Não, eu fui pro Butão e pro Catar. Butão, pro Butão e pro Catar. No Butão, assim, né? É um país super fechado. Assim, eu fiz piadinha dessa viagem pro Butão uns 6 meses antes de ir. Assim, meus amigos não aguentavam mais eu fazer piadinha sobre o Butão. Mas quando eu fui para lá, o país é todo fechado, você paga um visto diário para estar ali, Sim, não pode ter um contou número, né, um número maior de turistas ao mesmo tempo no país, enfim, é uma coisa muito louco, assim. E eu tinha que ter uma guia comigo o tempo inteiro, assim, na viagem toda. Eu não podia, falou, eu vou dar um rolê aqui sozinho à noite, vou ver de qual é. Eu não podia sair sozinho, assim. É bizarro, gente. É bizarro, mas ela foi tão incrível, e eu dei muita sorte porque, de acordo com ela, assim, a maioria dos guias no Butão são homens, e ela é uma das pouquíssimas mulheres, assim, e é uma profissão reconhecida pelo governo que seleciona, que treina, enfim, é uma coisa bem organizada e regulamentada. E ela falou assim, eu sou uma das poucas mulheres guias aqui do Butão. E eu falei assim, nossa, maravilhoso, bem melhor do que pegar um guia homem. Um homem esquisito. E ela, aproveitando o ensejo de Ásia, já vou contar um encontro que eu tive no Butão. No dia do meu aniversário, porque eu viajo para passar o aniversário sozinho nessas viagens. Maravilhoso. É uma tradição que eu acabei construindo, eu acho incrível. A gente subiu, fez uma caminhada de 2 horas para subir uma montanha e ir naquele mosteiro que fica na beirada do penhasco, que chama Tiger's Nest. E foi incrível, eu entrei, chorei. Eu choro sempre quando eu vou em alguns lugares e sinto uma energia, começo a chorar. Sim. Aí eu virei para ela tinha um nome também ocidental, não sei se era Cat, uma coisa assim. Eu falei assim, posso ficar aqui sozinho um minutinho, só para eu absorver? Ela assim, claro, fica à vontade. E aí, beleza, tive essa experiência toda no dia do meu aniversário. E aí, voltando desse passeio, descendo lá as 2 horas de caminhada para baixo, ela virou e falou assim, Sérgio, aqui no seu roteiro, porque eu tive que contratar uma agência de viagem para ir, tá um banho de pedras, num spa, blá, 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 não sei aonde. Aí ela falou assim, olha, eu tenho uma amiga que mora na região rural aqui da cidade, e na casa dela, ela e o marido construíram como se fosse uma casinha de madeira com uma banheira de madeira, e uma experiência muito mais local do que você ir para um spa. Você topa? Eu falei assim, é óbvio. Assim, você já me ganhou na hora que você falou Sérgio. Eu nem sabia que eu ia para um spa meio chiquezinho, assim. Eu tava meio desinformado. Aí eu falei assim, claro, óbvio, vamos trocar agora e bora para casa da sua amiga. Aí a gente chegou lá, era um sítiozinho, e essa amiga dela me levou para dentro da casa dela, numa sala que não tinha sofá, eram uns tecidos no chão, muito simples, e ela me serviu um chá chama, gente, de manteiga, uma coisa bem estranha, com arroz, e aí travou. Ai, meu Deus, voltou. É que o telefone bloqueou. Aí ela começou a me servir esse chá e ela sentou, o marido dela, eu acho que tinham 3 crianças que eu acho que eram filhos dela. E ela não falava nada, também óbvio, né? Nem de inglês. E com a minha guia lá do lado. E ela perguntando assim, como é que é o Brasil? Onde que é? Olha isso, nunca nem ouviu falar. Nunca, não tinha nem ouvido falar. Assim, muito lá longe, alguém deve ter falado alguma coisa do Brasil. Ela ficou super curiosa, a gente ficou ali tomando aquele chá. Em determinado momento eu não aguentava mais tomar aquele chá. Eu já tinha me servido 3 xícaras. E a pessoa traduzindo, a sua guia minha guia traduzindo. traduzindo.
E aí ela falou assim, tá, então vamos se você quiser tomar o seu banho agora, tá tudo preparado. E aí eu fui, a gente saiu da casa dela, tinha uma casinha de madeira fora da casa, no quintalzinho. E aí era uma banheira. O marido dela tinha feito a fogueira e eles colocam as pedras dentro da terra e fazem fogueira em cima. E aí ela colheu na hora lá umas ervas do jardim dela, da horta, jogou na minha banheira que estava cheia de água. E aí eu tranquei a porta, entrei na banheira e o marido dela começou. Aí um pedacinho da banheira fica para fora da casa, que é onde o marido coloca as pedras, estão muito quentes, e jogam na água, aí vem aquela aguinha quente, assim. E aí ele não te vê, ele tá do lado de fora. Não me vê, tá do lado de fora. Tá do lado de fora. Aí eu encerrei meu aniversário nessa banheira. Nessa experiência incrível, que eu, tipo, jamais eu ia imaginar. Se eu tivesse feito isso previamente, não ia ser tão incrível igual foi dessa vez. E aí eu saí dessa experiência, gente, estar aqui no Butão, na Ásia, tendo essas experiências, isso aqui é uma coisa, muito absurdo, absurdamente lindo. Sabe? E a pessoa não saber que o Brasil nem existe, eu achei lindo. Pois é. Porque, tipo assim, gente, nossa, você veio da onde? Nunca ouvi falar desse lugar. Lá é muito fechado, né? Lá é muito... Não que seja assim... Também não vou discutir questões políticas, assim, mas o fato de eles deixarem o país fechado é para não acontecer o que aconteceu no Nepal, que abriram, aí muita gente chegou lá, criaram umas empresas, gerou muita problemas sociais, enfim, deu um problema ali que eles não queriam repetir isso no Butão. Eu sempre fui muito curiosa de saber como que essas pessoas conseguem viver fechadas, né? Fechadas entre aspas. Uhum. E os meus amigos, tanto a Jinwen, taiwanesa, quanto outros amigos da Ásia, eles falaram que, assim, como que você não vai gostar se você não conhece o que tem do lado de fora? Exatamente. Tipo, aí a Jinwen me contando, eu conheço a vida ocidental, então hoje eu sei que talvez eu não queira morar por muito tempo na Ásia, num lugar comunista, mas antes disso, quando eu era mais nova, eu não sabia. Uma outra coisa que eu esqueci de contar sobre o encontro com a mãe da menina é que uma coisa que eu tinha aprendido com a Jinwen na escola é que chineses não se abraçam. E aí você já pensou, eu, Juliana Lima, não abraçar as pessoas. Aí, quando ela me contou isso na escola, eu fiquei tão, assim, impressionada que ela me falou, eu nunca abracei a minha avó. Gente. Aí eu falei, meu Deus. Ela falou, minha mãe me levou no aeroporto quando eu fui dar a volta ao mundo e despediu de mim assim, me dando um tchau, porque a gente não se abraça. Eu aprendi a abraçar no Ocidente. E aí a gente se abraçava e tudo. E quando eu conheci a mãe dessa menina, lá na hora que eu acordei, na primeira manhã em Xangai, o que foi a primeira coisa que eu fiz? Abracei a mulher. E aí ela ficou assim, ó. Tipo, paralisada. Mas no segundo dia, ela já vinha e me abraçava. Uhum. Porque ela deve ter pensado, gente, essa menina abraça. Nem deve nem saber que chama abraço, né? Eu não sei. Mas esse encontro com ela foi sensacional. Ai, que mara. Deixa eu só fazer gente, eu confesso que às vezes eu não presto atenção nos comentários, mas eu tô vendo aí uns comentários. Eu vi o da Marina falando assim, cadê o chaveiro de souvenir do Butão? Porque lá tem uma cidade, eu até brinquei, eu fiz um texto, escrevi que o pinto é sagrado no Butão. Porque tem o pinto, exatamente, pinto, pênis. Adorei. Tem uma cidade específica lá que eles veneram a imagem do falo, do pinto, porque, meu Deus. Sério, representa fertilidade e também eles dizem que afastam maus espíritos. Então, nessa cidade específica, que eu não vou lembrar o nome, em várias casas, tem na fachada das casas, várias piroquinhas desenhadas. Eu tô desmaiada. E piroquinhas gozantes. Eu tô desmaiada. E aí, nesse lugar, nessa cidade específica, eu fui numa feirinha de rua. Meu Deus. E aí eles vendem umas piroquinhas, uns chaveirinhos de souvenir. Óbvio que eu trouxe. Óbvio. E cheguei com meus amigos assim, toma aqui um pinto de recordação do Butão. E assim, era um pinto. Esse que eu comprei foi benzido, bento, pelos monges, não sei de onde,
pinto sagrado e que abria, te expulsava energias negativas. Meu Deus! Eu devia ter Gente, pegado, Marina, eu não tô com ele com aqui. chaveiro. Eu devia ter mostrado o pintinho. Não, e assim, uma coisa, no botão, o pinto é uma... Que coisa, não? Piada pronta, né? Piada pronta, Pra meu gente, Deus. redator, isso é prato cheio, ficar fazendo frases de Exatamente. efeito. Ô, gente, eu agora chegaram umas pessoas assim, mantendo a distância, mas eles ficam olhando pra mim, tipo assim, que língua que essa menina tá falando, o que que ela tá gritando? Porque eu sou dessas. Mas vamos continuar nos encontros. Tá, me conta mais um. Eu tinha falado da escola, mas teve outro lugar aqui em Nova York que faz tempo que eu não vou porque a vida fica corrida, mas eu sou voluntária da Biblioteca Pública de Nova York, porque eu fui um encontro, vi que tinha, a Biblioteca Pública daqui tem vários projetos, e aí eu vi que tinha uma roda de conversação livre. Aí você chega na biblioteca, é um salão gigante, e aí tem vários grupinhos que você fica conversando, pessoas do mundo todo. Você pode ser turista, imigrante, não importa. Você só vai. E aí eu fui a primeira vez, e eu fui tão entrosada no meu primeiro encontro, que tinha uma rodinha, tipo umas 10 pessoas, cada grupinho. E aí eu falei. E aí na hora que eu tava indo embora, a pessoa da biblioteca me cutucou e falou assim: você não tem interesse de ser monitora do grupo? Aí eu falei assim, ué, gente, eu tenho. Aí ela falou, não, então tá. Vou te mandar, pegou meu e-mail, vou te mandar um formulário, você preenche. Aí chegou pra mim o crachazinho, e aí eu ia toda semana, 2 vezes na semana, sentava lá e aí conversava com as pessoas que viessem do mundo todo. Maravilhoso para praticar inglês, inclusive. Praticar o inglês. E chegavam pessoas que não conseguiam falar inglês. Uhum. E aí ficava nessa... Deve ser igual você com a senhorinha lá na França, tipo, tentando se comunicar, porque eu era responsável por, tipo, moderar o grupo, né? Ajudar essas pessoas. Então, eu tive vários encontros nessa biblioteca. Cada dia eram pessoas de lugares do mundo diferentes. Que Brasileiro mara. sempre tem, né? Mas sim, era qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu Mas só era não vi no botão. Não, aí era onde que eu ia falar. Eu até pulei esse encontro, que estava lá no início. Porque meus amigos que estão assistindo vão saber que eu sou uma atleticana fanática. Então, todo lugar que eu vou sempre levar uma blusa do Galo, que a minha família é doente com Atlético. Todos os lugares que eu já fui no mundo, inclusive Xangai, Beijing, eu encontrei atleticanos. Sério? Isso me dá uma alegria tão grande. O outro lugar muito inusitado que eu encontrei foi o Jardim de Tulipas em Keukenhof, Amsterdã, um atleticano no meio das tulipas com a blusa do Galo, que eu vi de longe. Falei, não é possível. E achei o menino, tava lá no meio das tulipas com a blusa do Galo. No templo de Xangai, achei também. Todo lugar do mundo que eu vou, eu tenho esse encontro atleticano, que é uma energia, né, gente, que vem. Quem é atleticano sabe o que eu tô falando. Eu sei. Eu sei que você não liga pra notícia time. de futebol. Mas meus amigos que estão vendo vão entender. Então, a biblioteca foi outro lugar que eu fiz muitos encontros. E aí, o que eu ia te contar do encontro que eu falei de Portugal, colonizador, antes eu quero fazer um parênteses. Que o encontro, a gente teve o encontro da Casey, mas a gente teve outra coisa que nos conectou, que foi o Go Writers. Sim! E o Go Writers me fez encontrar Hélio, que sim, foi quem gente. eu trouxe pra cá. Então eu não podia deixar de falar isso, o Hélio, que deve estar aí ainda assistindo. Cadê a Cristiane também pra estar Cadê aqui? a Cristiane? Tá me dando bolo na minha live. Cristiane juntou eu, você, Hélio e muitas outras pessoas. Marina também, conheci Marina também no Go Writers. E Hélio foi esse encontro que eu trouxe para cá e que ele está fazendo encontros maravilhosos que você já sabe, em off pelo mundo também. Hélio, já anota aí que eu quero o senhor. Ontem ele veio aqui em casa me visitar, gente. A gente só ri. Que esse encontro, meu Deus. Cristiane Lisboa, ela tá no meu altar. Porque ela fez eu encontrar pessoas maravilhosas. Hélio é um deles. E você, óbvio. Mas você eu já conhecia de antes. Mas, chegando no encontro de Portugal,
Eu fiz um outro encontro muito especial na escola, que é com meu amigo da Arábia Saudita. Ver onde que eu ia ter um amigo da Arábia Saudita. Pois é. Negro, maravilhoso, Abdallah é o nome dele. E Abdallah foi quem eu convidei para o meu dia fatídico de cair de patins. Ai. Ele estava comigo. O dia que você quebrou o pé? O dia que eu quebrei o pé. Ai. Para quem não sabe, eu caí no Prosper Park em agosto do ano passado e hoje eu tenho 10 parafusos no tornozelo. Estou recuperando ainda, vai fazer um ano, mas eu estou recuperando. Então ele foi um encontro da escola que ele estava comigo nesse momento. E quando eu cheguei no hospital, eu tive 2 encontros que eu preciso destacar. O primeiro foi com o médico que operou o meu pé, maravilhoso. Ele chama Plácido Menezes. Aí você pensa, gente, Plácido Menezes deve ser algum latino. Não, mas na hora que ele entrou no quarto, primeiro que quando eu cheguei no hospital, eu não estava muito em condições de entrosar, mas como eu estava com tanta dor, a minha resposta à dor foi falar. Então eu falei. Nem sei se você tá falando inglês, português, que língua. Mas eu falei. Então quando eu cheguei no quarto, depois dos raios-x, que eles viram que ia ter que operar, todo mundo já sabia que eu era dog walker, que no outro dia, teoricamente, eu teria que trabalhar, porque era domingo, o dia que eu caí. E que eu era brasileira e que em um mês eu estaria indo pra Disney com os meus amigos que estavam vindo do Brasil me visitar. Nossa. Todo mundo sabia isso. Isso tinha o quê? 2 horas que eu tava no hospital. Quando o médico chegou no meu quarto, Plácido Menezes, ele entrou e falou assim: oi, tudo bem? Eu falei, como assim? Ele falou, aí ele começou a falar inglês, ele falou, eu falo um pouco de português porque eu sou da Índia, de Goiás, e Goiás foi colonizada por Portugal. Gente, eu falo português. Que maravilhoso. Foi o meu médico que me operou, colocou todos esses parafusos, salvou a minha perna. Que é indiano e fala português. Nossa, incrível. Pensa bem, Goiás. Eu nem sabia que Goiás, onde que era Goiás. Se bobear daqui no próximo viagem, você vai visitar ele lá pois em Goiás. Vou visitar ele em Goiás, na ilha. Que eu sou dessas, melhores amigas. E aí, o outro encontro no hospital, que hoje, né, que meu boy não me escute, mas no hospital, eu estava um belo dia deitada na minha cama, e aí veio a enfermeira-chefe, que ela era uma carrancuda, assim, uma negona, sabe? Fortona. Ela chegou pra mim e falou assim, Miss Lima, que eu era Miss Lima lá. Miss Lima, eu tenho alguém pra te apresentar. Todo mundo sabe que eu era solteira na época. Até isso você contou. Óbvio. Aí, porque depois chegou o Hélio lá, chegou a Débora, chegou a Stephanie, chegou todo mundo, o Abdallah tava lá. Então, foi um entrosamento total. Meu quarto tinha dia que tinha 6 pessoas, enfim. É igual um hotel. É como se a gente tivesse de férias. Entendi. Aí a enfermeira-chefe chegou assim, eu tenho uma pessoa para te apresentar. E eu nem sei se eu tinha contado para ela que eu era solteira. Aí a Stephanie estava do meu lado, minha amiga brasileira, que foi outro encontro daqui. Aqui eu tenho muitos encontros de amigos que são família hoje para mim. E a Stephanie virou para... Aí a mulher falou assim, o nome dele é Corey. Não, falou assim, o nome da pessoa é Corey. Aí a Stephanie virou e falou assim, é nome de mulher. De repente, eu vejo a feição da Stephanie mudar. Ela só virou pra mim e falou assim, Juliana, entra no quarto. Um dos negões mais lindos que eu já vi na minha vida. Careca, mais velho, com os scrubs, né? A roupinha verde de enfermeiro, com uma roupinha bem assim, ajustada nos músculos. Uma barba, careca. Aí eu olhei e falei assim, gente. Aí ela falou assim, é ele que eu quero te apresentar, o Corey. Aí mas era apresentar pra rolar um date? Aí ela virou pro Corey e falou assim, essa é a Miss Lima, ela é solteira. Eu tava assim, desmaiada. A Stephanie tava no chão já. E aí o Corey chegou, começou a conversar, e você me conhece, na hora que ele foi sair do quarto, eu falei assim, muito prazer, e eu não saio desse hospital sem o seu telefone. Falei com o Corey.
E isso foi no dia que eu cheguei no hospital. Passei o outro dia no hospital, ele veio, me visitou. No outro dia, eu operei 2 dias depois que eu caí. Quando eu saí da operação, ele estava lá com a Stephanie, já no quarto, já tinha passado lá, me esperando. E na hora que eu fui embora, no último segundo que eu estava indo embora, meus amigos vieram me buscar, Gláucia e Rafa, que moram aqui com a América, mas são de BH, Ribeirão das Neves. A gente é uma máfia, né, na América. Chegaram lá para me buscar, me colocaram na cadeira de roda, que eu já estava com gesso e tudo. Ele veio, eu estava no telefone, ele falou assim, não precisa desligar. Só abriu o papelzinho e me mostrou assim, é meu telefone. Eu tenho que aprender tanto com a senhora. Olha, de flertes eu acho que eu posso escrever um livro. Ele me entregou esse papel, eu saí do hospital, do carro, eu mandei uma mensagem para ele e a gente teve encontros por 6 meses. Gente, namorou, foi um namoro. Foi um namoro. Enfim, mas, né? Que aí, os detalhes... Sabe qual que foi o problema do Corey? O Corey era um cara muito bacana, ele era um enfermeiro, né, do hospital. Ele era o enfermeiro e o fisioterapeuta, então ele me ensinou depois a andar de muleta, a andar na cadeira de roda, a andar com a bota. Ele passou por todo esse processo. Não, mas então, você saiu no lucro eu demais, saí no lucro, né? Não, e o tanto que ele era bonito, você não acredita, não? Um boy que era o seu fisioterapeuta. Era o enfermeiro, depois fisioterapeuta, e depois, né, virou tipo boy. Um flerte, que eu gosto de chamar. E assim, ele foi um encontro importante para mim, num momento importante que eu precisava dele. Então ele me ajudou muito, mas o motivo que eu acho que nos separou foi exatamente a nossa diferença de culturas, porque ele é criado aqui na América, mas ele é, por incrível que pareça, de Barbados, do Caribe, mas ele tem 0 afeto. Sério? Esse foi o meu problema com ele. Oh. Ele não conseguia expressar afeto e eu não sei viver sem afeto. Acho que você também não. Os brasileiros, né, a gente não sabe. É difícil, né, pra gente. Difícil. Então, o meu problema com ele, assim, que separou a gente, se a gente fosse ficar junto, nem sei, foi a falta de afeto, ou a diferença, que eu sou afetuosa e ele não conhece o que é afeto. Tá, mas uma curiosidade, se eu estiver indo muito a fundo, você me pare. Você pode perguntar o que você quiser. Não, mas você chegou a falar isso com... Não, mas você chegou a falar isso com ele, sobre o afeto? E o que ele falava? Eu fiquei curioso pra saber a reação dele. Tipo, você tá louca, isso que você tá fazendo não é normal? Ou o que ele falava? Não, ele falava que ele não sabia fazer aquilo não era uma coisa dele ter aprendido, e que para ele demonstrar algum tipo de afeto, para ele levava muito tempo. A gente besta, não quis nem aprender. A gente ficou junto quase 6 meses, é o tempo suficiente, para mim, né? Para mim, 1 semana já é o tempo suficiente. 6 meses, e assim, ele é um cara especial. Tinha alguns defeitos, como eu também tenho, todo mundo, mas esse não é que é um defeito, é uma coisa que é dele, né? Então, meus amigos sabem, eu contei tudo, ele não tinha afeto. E aí... Ai, bobo dele, que não quis aprender esse conceito. Mas isso é uma coisa que na América é um problema, porque os americanos não são muito afetuosos. Tipo, aqui não tem isso de andar de mão dada, te beijar no meio da rua, que seja um selinho, tipo assim, oi, encontro. Não, eles não têm isso. Gente. Parênteses, que eu só me relacionei com negões, então eu não sei falar de branco. Entendi. Porque pode ter diferença, né? Eu não sei. Mas os negões todos que eu já me relacionei, tirando agora o Omar, que é meu boy. E você viu que o pessoal ficou aqui, umas 3 mensagens assim, que boy é esse? Que boy é esse? Já perguntaram? Já perguntaram. Omar. Depois eu conto depois pra essas pessoas aí curiosas. Mas foi um encontro legal, diferente, assim? O Omar, que ninguém sabe, olha, eu tô te dando essa notícia em primeira mão. Deixamos de ser uma live de turismo para ser uma live de fofoca amorosa. Acabar, tipo isso. Falta quanto tempo? 12 minutos aqui, ó. Eu não sei se isso aqui é igual o Zoom, que vai fechar do nada. É 1 hora, eu sei que é 1 hora. Talvez vai te avisar, né? Tá. Então, o Omar foi um encontro no Bumble, que é um aplicativo tipo Tinder daqui. Tá. E ele é
Omar, eu brinco com ele, falo, ô, Omar, se a gente casar, eu vou ter 5 cidadanias no meu passaporte. Porque Omar é nascido em Londres, criado no Brooklyn, parentes, o pai é da Nigéria, a mãe é americana e a avó é de Trinidad e Tobago. Então ele tem todas essas cidadanias no currículo. E eu já pensei que tanto de lugar pra você conhecer e viajar. Pois é. Eu brinquei com ele e falei, se a gente tiver filho um dia, nosso filho tem 5 passaportes. Pode escolher. Meu Deus! Pode escolher, coisa maravilhosa. Mas foi um encontro, assim, aquele encontro que desde o primeiro encontro você sabe, tipo assim, nossa, isso vai dar certo. Ai, que bom! E tá dando certo. Ai, delícia. Então, assim, mas o afeto é uma coisa muito difícil para os brasileiros aqui, nos Estados Unidos. Quais outros encontros? Eu ia contar só muito rapidamente que eu tive encontro até com o Whoopi Goldberg. Mudança de hábito, freira. Por favor, conte melhor isso. Olha a loucura. Um dia, não sei quem me mandou um link e falou assim, algum amigo meu daqui falou, olha, você pode cadastrar nesse site para ir assistir programas na América. E aí eu cadastrei e eu fui escolhida para assistir o programa que ela faz aqui de manhã. Sei. Um programa tipo de notícias que chama, acho que chama The Morning, The Morning Show. Não, ela mentira. Com outras várias, Mentira, né? The Morning Não, Show The Morning é o Show nome da série. Não, é Morning alguma coisa. E aí eu fui. E aí eu fiquei assim, claro, não apertei a mão dela, não abracei, mas ela conversa com a gente ficou assim, super perto. 2 metros, a social distance, 2 metros de distância uma da outra. Sucesso. É um encontro, não é ela mesmo? É maravilhosa. É um encontro. Aqui. Ela é maravilhosa. E ela tava de meia e de crocs, apresentando o programa. Tipo assim, foda-se. Tipo a gente hoje fazendo reunião, né? No Zoom, né? Tipo, só a camisa. A parte de baixo ninguém vê. Só que a gente vê, a gente tava lá, a gente vê, né? Gente, então, assim, que ótimo. Pois é. Aqui, o Cris tá aqui falando pra você contar dos encontros no metrô. Você tem histórias de encontros no metrô? Ô, gente, a última história do meu encontro no metrô é que eles ficam me zoando que eu só fico no metrô. Os comentários pararam de aparecer aqui pra mim, travou. Uai. O meu último encontro no metrô, no dia que eu caí de patins, quando eu estava indo pro parque, no metrô, eu reencontrei o meu primeiro flerte em Nova York, o meu primeiro flerte estrangeiro da vida. E eu não via ele desde 2015. Não, desde 2017. Isso foi 2019. Não, e aí ele ficou olhando pra mim, eu olhando pra ele, aí eu cumprimentei, e ele falou, nossa, quanto tempo, não sei o quê. E aí foi o último encontro que eu tive antes de cair de patins. Estatelar no chão, um flerte que eu não vi há 2 anos, 3 anos, sei lá. Eu já fiquei aqui criando histórias mega românticas desse reencontro. Não, ele era zero romântico, meu bem. Não. Zero romântico. Tô te falando, os americanos negão, pelo menos os negão, não são românticos. Mas eu já tive vários encontros no metrô, de fazer amizade, de gente pedir meu telefone, que também é uma coisa bem difícil na América. Uma vez, um negão chegou e me pediu meu telefone. Nunca me mandou mensagem, mas me pediu meu telefone. Achei que isso fosse hábito bem comum aí, não? Tipo, comigo, se conheceu, você olhou e... Comigo, pelo menos, foi só uma vez. Mas eu já fiz muitas e muitas, muitas amizades no metrô. Mas muitas adoro. Amizades. Pois de dançar com as pessoas. Nossa, muitas. Eu preciso aprender muitas com amizades. você. Porque, a gente tem muito para aprender juntos, meu bem. Muito. Porque, você tem que vir muito para cá. Até hoje, assim, eu sinto me dá um pouco de resistência, assim, de chegar e falar. Não das pessoas, mas é vergonha. Menino criado no interior, Jacu da roça, sabe? Eu tenho zero vergonha. Vergonha de conversar com os outros. Óbvio, né? Melhorei muito ao longo da vida, graças a Deus. Inclusive, estou aqui fazendo uma live, né, meu bem? Inclusive. Mas, vai fazer muitas outras. Esses encontros, assim, fora, para mim não é uma coisa natural e que eu vou muito aberto a isso. Mas quando eu vejo que acontece, aí... Você se abre. Aí eu me abro completamente, assim. Gente, é muito incrível. Eu adoro.
Adoro. Ainda mais se você não fala português. Porque se fala português é muito fácil, né? É mais fácil, Se não fala português, aí que eu entroso mesmo. E eu É. super, super entroso. Então eu tenho encontros em vários lugares. Eu posso escrever um livro de encontro. O Belote tá falando uma coisa aqui, que eu sou muito tímido, exceto se estiverem oferecendo brindes. Porque eu tenho essa coisa com brinde, que tá entregando, dando uma coisa de graça. Se for Aí uma você caneta, eu vou entrar numa fila e vou querer pegar. E vou interagir, e vou Eu pedir. nunca ia falar que você era essa pessoa. Ai, pois é, as pessoas Pessoa acham tão que não. refinada, tão chique, você vai pegar o minha brinde. filha, não, eu vou atrás de qualquer brinde, qualquer brinde. Mesmo se for comida, qualquer coisa. Comida melhor ainda, comida de graça. Eu vou atrás de qualquer coisa. Seja uma lixa de unha que eu não vou usar, ou nem lixa de unha, eu vou querer uma coisa meio besta, meio tipo, é de graça, eu quero. Mentira, eu tô boba. Jamais ia falar isso. Que Eu Sérgio Souto, tão maravilhoso. Eu interajo pra ganhar brinde. Quem que falou isso? Que te lembrou? Belote. Que maravilhoso. Ai, a gente Belote é outro encontro do Go Writers pra mim. Tudo surgiu ali, ó. Cadê a Cristiane Lisboa? Ai, pois é. Deu o bolo na gente. Deu bolo, tá lá. Mas depois você pode deixar essa live, né, no IGTV? Ou eu acho que assim, a minha esperança é que ela vai me perguntar. Acho que vai te aqui, dar uma opção, Mas eu já vi várias pessoas fazendo uma live linda, maravilhosa, tipo a Babi Thomas, que é uma maravilhosa que eu sigo. Eu sei. Ela já fez várias lives e no final não salvou nada. Eu tô morrendo de medo de eu não vai conseguir salvar esse negócio. Gente, não é possível, vai salvar. Mas O que eu já li, eu também nunca fiz live, mas eu já li que na hora que termina vai te dar essa opção de salvar. Eu acho que depois você pode subir ela no IGTV. Gente, todos os famosos fazem isso, por que você não vai conseguir? Né? Não é possível. Não é possível, os famosos fazem isso todo dia. Ai, gente, que encontro maravilhoso. Nossa, que saudade, Até que bom. o sol apareceu pra você, gente. Nossa, tá um calor aqui insuportável. Ai, que delícia. Muito e assim, calor. Eu acho que era justamente isso que eu tava esperando, porque assim, eu fiquei um pouco com medo antes de fazer, porque eu não fiz roteiro, eu não te mandei pergunta nenhuma. A gente, pra quem não sabe, a gente conversou um pouco antes, conversou ontem. Assim, Ju, a intenção é que a gente converse, que a coisa, né, o negócio deixa fluir, eu não quero fazer roteiro de nada, pergunta de nada, porque o mais legal é a gente ir batendo esse papo. Espontâneo. E você vai contando, contou do seu boy, gente, é uma novidade para todos os seus amigos, nem sabia que eu tinha um boy. Meu Deus, vai se espalhar, nem minha família sabe, aquelas que falam, não, porque eu tô grávida, aquelas não tô grávida. Não tô não, gente. Eu tenho Jill, grávida não. Mas os últimos encontros que eu queria falar, que é um grupo de encontros, que eu acho que são coisas que é o que você viveu comigo aqui com o Hélio, são pessoas que vieram para Nova York para viver os meus encontros. Tipo, para eu levar, para passear. E aí eu tive a Vivi, que foi minha primeira visita quando eu morei aqui em 2017, 2018. Depois veio a Manu, lá do Rio, maravilhosa, da Mulheres do Sul Global. Depois o Mike e a Aline, que foi a minha visita com a perspectiva da cadeira de rodas. Nossa. Que eles vieram quando eu estava com o gesso. E depois veio o Danilo, que é meu amigo de anos, com a esposa Laís. Então são amigos que vêm. E a Glaucia, o Rafa, que agora tem o Samuel, meu afilhado, todo mundo vem para Nova York, tipo, a Ju é a guia, né? Vamos lá, que a Ju é a guia. Então eles vêm para viver os meus encontros com os lugares, né? Isso é maravilhoso. Isso é aquele projeto, né, que eu te chamei algumas pessoas que moram fora. Vamos fazer, né, meu bem? Que é, tipo, gente, vamos pegar essas pessoas que moram já nessas cidades e quando a gente for visitar, e assim, a gente entra na rotina deles. Exatamente. Não vamos... faz um roteiro para mim, eu gosto de museu assim assado, eu quero ir... Não, deixa na mão da pessoa. Imagina se você tivesse um piquenique hoje num parque e eu chegasse aí e falasse assim, Ju, tô aqui. Pra onde a gente vai? Tem um piquenique com os meus amigos aqui no parque e tal. Bora, e eu faço sempre com os meus amigos piquenique. Isso que é incrível. Ih, acabou de aparecer aqui, ó. Tem 1 minuto, Olha. 50 segundos restantes. Meu Deus! Ai, meu Deus. Foi tão maravilhoso, Jesus. Ai, foi incrível. Obrigado, viu, Ju? Meu amor, muito obrigado. Foi lindo. Quero participar de outros. Vou fazer com várias pessoas juntas. Vamos. Nossa, vai ser maravilhoso.
Não assim, tô agora vendo mais agora... os comentários, mas amo todas essas pessoas que estão aí assistindo. Não, um monte de gente... Gente, Teve até 12 pessoas, mais... eu tô me sentindo famosa na primeira live, tá bom? Eu tô me Pois sentindo é. famosa. Assim, Muito agora que eu obrigada, meu bem. quebramos o gelo da primeira live, Agora a gente vai. pode fazer mais. Agora vai. Amei. Muito Depois obrigado, viu? quero ver o chaveiro do botão, por favor, me Vou manda te foto. mostrar, tirarei foto. Um beijo, Beijo, viu? muito obrigada. Obrigado, tchau, Beijo. gente. Se gravar, me manda. Quero Tá, ter vou mandar. guardado. Beijo, Beijo. tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, viu, todo Beijo. mundo.